Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje o nosso destaque é um pouquinho diferente. Nós vamos para o cinema espírita e quem está aqui para contar tudo sobre esse novo filme que está sendo preparado com muito carinho para você e que tem como título Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo segundo o Espiritismo, é o gerente de comunicações da FEAL, André Marosso. André, é sempre uma alegria falar com você, né? Alegria nossa. Bom, vamos falar desse novo filme. Você, quando a gente fala que gerente de comunicações, você está em todas elas, né? Você está na rádio, na TV, no cinema. É, O que mais, André? a gente também está ajudando na formatação dos cursos que serão apresentados em breve, né? Que é uma outra ação da Fundação Espírita André Luiz. Certo. É trabalho, né? Quem deve muito na espiritualidade precisa trabalhar, Sim, né? mas E a gente está mas trabalhando, é um né? trabalho bom, né, André? Não é? É um trabalho que deve trazer bons resultados. Sim. Eu acho que eu comecei, assim, eu gosto de você, mas eu comecei a admirar você depois que eu soube do seu histórico, por onde você já passou como jornalista, como homem de comunicação, e está Sim, aqui sim. fazendo esse trabalho extraordinário que é muito de divulgação da doutrina, né? Usando a sua profissão para fazer uma coisa para o bem Sim. da humanidade, né? Mas é um trabalho egoísta, viu? É? Totalmente egoísta, porque a gente quer viver num planeta melhor. É, mas é isso, é verdade. E aí a gente acredita que a doutrina dos espíritos, ela tem condições de auxiliar na regeneração do planeta. Então, divulgar o espiritismo não deixa de ser um certo egoísmo para ver Sim. se a gente Bem pra nós. pode habitar num planeta um pouquinho melhor. Até porque né? a gente vai voltar, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. André, por que o livro, né? Por que esse filme baseado, né, num livro ou baseado em Paulo, né? Sim, sim. O filme é o resultado de um estudo que foi feito ao longo de bastante tempo por irmãos nossos, trabalhadores da doutrina dos espíritos, especialmente o doutor Severino, professor doutor em ciências da religião, né? O professor Severino, ele foi várias vezes aos territórios ditos sagrados e tomou ciência dos papiros, dos documentos históricos mais antigos, de forma a aproximá-los, né, da doutrina espírita. Tanto né? que ele até estudou a língua para poder entender, traduzir melhor, né? Ele fala a língua hebraica. Isso, né? E o professor, ele, em virtude desse conhecimento, que inclusive é um conhecimento profissional, porque ele leciona essa cátedra, né, na Universidade Federal da Paraíba, nós entendemos que era extremamente importante, depois de ir nos passos do mestre, nós tratarmos das comunidades cristãs primitivas. E Paulo, sem dúvida nenhuma, está entre os personagens mais importantes do início do cristianismo. Né? Então, bem descrito em alguns livros, especialmente em Atos dos Apóstolos, né? Há toda uma descrição sobre o trabalho que foi levado adiante, trabalho feito com maestria, com muita fé, com muito amor, e é graças a esse trabalho que nós estamos aqui reunidos, né? No programa Repensar, na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, aliás, graças a esse trabalho que existe cristianismo. Sim. Porque Paulo, ele foi o construtor das bases do cristianismo, ao lado de outros personagens, né? E também das epístolas, as famosas cartas de Paulo. São documentos que precisam ser estudados e precisam ser levados adiante, apresentados de acordo com a ciência e a filosofia espírita. Né? Por isso é que nós nos dedicamos a esta próxima obra. Mas é difícil fazer um trabalho desse, principalmente sendo um cinema ou um filme espírita, né, André? Não é tão fácil não, Marisida, porque a gente precisa mergulhar na história. Né? A gente precisa fazer um grande mergulho na história e precisa compreender essa história. Porque, em verdade, há muitas traduções que elas foram tendenciosas. Né? E há também as questões
políticas, as questões mundanas, Sim. né, na apresentação dos documentos históricos. Porque, assim, talvez, eu não sei se eu vou falar uma coisa correta, mas eu acho que quando você estuda, como você está dizendo, todos esses documentos, você vai trazer algumas situações que vão contradizer o que já está por aí, ou não? Sem dúvida. Por exemplo, Paulo fala de perispírito. Né? É. Ele fala, isso há nos textos de Paulo, há nas cartas de Paulo. Não usa esse nome, perispírito, mas está ali. Ele fala de corpo espiritual. Né? Paulo fala de mediunidade, não exatamente com essa palavra mediunidade, mas está ali. Então, há uma série de pontos que, analisados através da ótica da doutrina dos espíritos, ou seja, através de ciência e de filosofia, hão de contribuir para reformar alguns pensamentos. Certo. E isso sempre gera escândalos. Conflito. Conflitos. Conflito, né? porque as pessoas não aceitam. Umas se encantam ou até se reformam, se transformam. Sim. Outras negam meio que veementemente. Negam. Nós chegamos, no filme Nos Passos do Mestre, a maior parte dos depoimentos que nós colhemos são muito gratificantes, né? Eu recebi depoimento de estudiosos da doutrina, gente muito respeitada, que faz palestra para 4, 5 mil pessoas, e que me disse, olha, eu não tinha pensado em Jesus nesse ponto que você apresentou no filme, e faz muito sentido, isso reforma completamente. O Pai Nosso apresentado no filme Nos Passos do Mestre mexeu com muita gente, né? Mexeu positivamente. Né? Agora, tem gente que se incomoda, né? Eu recebi a ligação de um amigo nosso, trabalhador da doutrina espírita, que estava muito incomodado com algumas coisas no filme. Né? Mas esse incômodo é extremamente positivo, porque nós nos colocamos a pensar, a dialogar, a estudar. E a doutrina dos espíritos, ela não é uma doutrina engessada, ela é uma doutrina que vai sendo construída. E as bases dela estão em Kardec, sem dúvida nenhuma. Mas estas bases se apoiam em ciência e filosofia. Né? O próprio Kardec falou, se em algum momento, isso que eu estou dizendo, a ciência dizer que não existe, não tenho dúvida, ficam com a ciência. Pois é. Então, este debate, embora ele mexe, sim, com alguns ânimos, né? Quando nós tratamos, por exemplo, da Virgindade Maria nos Passos do Mestre, a minha mãe foi homenageada nas redes sociais. Imagino. Né? Mas a gente está aqui para aproximar esse estudo, levar esse estudo para as pessoas, para que as pessoas estudem e tomem suas próprias conclusões. Muito bom. Nós vamos para o intervalo, André. A gente já volta falando um pouquinho mais sobre esse novo filme que está aí por vir. Até já. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.